Boa noite. Primeiro, em lugar, eu quero agradecer a presença de todos. Estou vendo aqui que estão todos interessados em ganhar em euros, né? Então, alguns de vocês já me conhecem, né? Eu já atuo no mercado imobiliário desde 1991, mas sou jovem, como vocês estão vendo, né? Em Fortaleza, Ceará. E o que eu tenho a dizer para vocês é que, quando eu comecei a ser corretora de imóveis, um dos sonhos que eu tinha era vender imóveis para o exterior. E aí eu comecei a idealizar, a pensar, como é que eu vou vender imóveis no exterior se eu não conheço ninguém no exterior? Não é? E aí resolvi me associar à Câmara Brasil-Portugal, lá de Fortaleza, né? Porque existem várias câmaras no Brasil. Não sei se vocês sabem, né? Aqui também existe a Câmara Brasil-Portugal. E aí, através da Câmara Brasil-Portugal, foi onde eu descobri que existia o Salão Imobiliário de Portugal. E eles estavam pretendendo ir participar em um evento em Fortaleza. E aí eu cheguei para o presidente, né? Porque eu vi esse encarte lá desse evento que iria acontecer em Fortaleza. E aí perguntei, poxa, que legal, esse evento vai acontecer aqui. Tudo que eu queria era participar de um evento desse para poder ter um referencial lá em Portugal. Mas aí, infelizmente, fiquei sabendo que eles haviam desistido. E aí eu perguntei, será que eu... Falei com o presidente, será que eu podia entrar em contato com esse pessoal, presidente, para ver se eu conseguia que eles viessem para cá e saber qual o motivo que eles desistiram de vir? E aí foi, então, onde ele me deu essa abertura de falar, não é, com as pessoas que estavam pensando em ir para Fortaleza. E aí eu liguei insistentemente para falar e consegui falar com os dos gestores, né? E aí foi onde ele me disse, não, infelizmente nós não vamos mais. Eu disse, mas por quê? Ele disse, não, porque já vimos que não vai ter retorno. Eu digo, olha, você está enganado. Hoje, os europeus são os maiores investidores aqui, porque naquele tempo vocês sabem, né, que nós tínhamos investimentos grandes de europeus, em especial dos portugueses, né? E aí ele disse, olha, mas me prove por A mais B que será vantagem nós irmos. Aí foi onde eu fui montar uma infraestrutura, inclusive falei com um dos investidores, que já eram investidores nesse tempo, que é o Dr. Jorge, que é dono da rede de hotéis Vila Galé, não é? Onde eu consegui montar toda a infraestrutura. E aí eu comecei a fazer toda a pesquisa através dos CRES, através do Sindimóveis, através de vários órgãos, e nós conseguimos unir mais ou menos uns 200 corretores. E aí foi onde eu falei com eles, ele disse, realmente, então nós vamos. E foram. E foi aí que tudo começou. Através desse evento, eles viram o meu trabalho, aí já me convidaram para ser representante do Salão Imobiliário de Portugal. Então, foi um dos sonhos que eu comecei a conseguir, né? Porque aí fui no primeiro evento, já levando 10 expositores, porque o meu trabalho é levar expositores brasileiros, empresários, corretores, imobiliárias, construtores, para mostrar os seus empreendimentos lá fora. E o Salão Imobiliário de Portugal, ele tem o nome Portugal, mas tem expositores do mundo inteiro, né? Então, através disso, começou a minha carreira internacional. Eu comecei a ir a Portugal todos os anos. Depois de Portugal, fui convidada para ser representante do Salão Imobiliário de Madrid. Até eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou pegar essa representação se eu não sei falar em espanhol? Mas vocês sabem, né, que a gente não pode deixar a água do rio passar, porque senão depois você perde a oportunidade. E aí eu peguei o Salão Imobiliário de Madrid também. E fui para o primeiro salão, falei portunhol, e hoje, graças a Deus, já estou apta, né? Já falo bem espanhol. Então, é assim. Então, aqui eu estou passando um pouco aqui do meu início, da minha vida para vocês, né? Para os que não me conhecem, né? E aqui, nesse ano de 2017, já clientes lá em Fortaleza começaram a me perguntar, Guimênia, olha, eu queria comprar um imóvel em Portugal. Mas aí tinha algumas coisas que eles me perguntavam e eu ficava sem saber responder. Guimênia, eu quero comprar um imóvel em Portugal, mas aonde você vai nos indicar comprar? E aí eu ficava pensando, como é que eu vou indicar se eu não conheço? Porque eu acho que o corretor de imóveis, pelo menos sempre quando eu pego um imóvel para vender, eu vou logo conhecer, porque fica muito mais fácil.
Mas eu fiquei um pouco preocupada, né, com esses clientes que começaram a me procurar, porque eu não conhecia. E aí eu disse, não, isso tem que mudar, eu tenho que ver como é que eu vou fazer para conhecer. Porque eu comecei a ir para Portugal em 2004, mas eu ia para o salão e voltava. Realmente não conhecia Portugal. E aí veio acontecer em outubro do ano passado, o salão, né? E foi onde eu já recebi a notícia que o cliente disse, Guimê, nós estamos indo para aí, agora em novembro, e vamos querer comprar um imóvel. Tudo bem. E aí, participei do salão imobiliário, mas o salão foi em outubro, e eles chegaram em novembro. E depois chegaram com a notícia para mim, Guimê, só que nós não vamos comprar agora, nós só vamos comprar em janeiro. Nós vamos comprar só em janeiro o apartamento. Aí eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar agora o Natal e Réveillon aqui? Não é? Mas o cliente, eu já vinha trabalhando com ele uns 2 meses lá em Fortaleza, né? Aí eu disse, pronto, agora eu realmente não vou poder passar o Natal e Réveillon com a minha família, né? E resolvi ficar, porque já estava querendo ganhar em euros, né? Porque realmente, quando eu vim de Fortaleza para o salão do ano passado, as vendas estavam paradas. E eu já vinha pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer para mim vender? Tenho que montar estratégias. Porque eu acho que o corretor de imóveis, ele tem que sempre tentar montar estratégia. Em especial, quando nós estamos passando por esse momento agora, né, de crise, que eu sei e tenho certeza que é cíclico, vai passar. Porque nós tivemos também, e somos conhecedores, que Portugal também passou por uma crise. Vocês já pensaram se os brasileiros soubessem que, quando o Portugal estava em crise, né? Se eles soubessem, eles tinham comprado imóveis naquela época, não é? Mas ninguém adivinhou, então deixaram para começar a comprar agora, né? Então, eu trouxe aqui alguns modelos aqui de vocês, para vocês verem, de imóveis, né? Portugal. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo? Lá eles não têm prédios grandes, altos, né? Igual a nossa arquitetura. Porque, realmente, a nossa arquitetura é espetacular. Qual a localidade? A localidade dos imóveis? O brasileiro, hoje, ele compra imóvel em qualquer lugar de Portugal. Por quê? Porque Portugal, você não pode pensar, por exemplo, aqui em São Paulo eu já observei, né, que eu estive em Itu, fui ontem também em Quaraguá, né? E as cidades também são bem, têm uma infraestrutura boa. Mas lá não. Lá, por exemplo, o local onde eu fico lá, fica em Alverca do Ribatejo, fica a 13 quilômetros. E é uma cidade que tem tudo também. Não é? Agora, o preço é bem mais baixo do que em Lisboa. E para falar a verdade para vocês, os brasileiros eles querem morar nos melhores locais de Portugal. Por exemplo, Guimê, eu quero comprar na Avenida da Liberdade. Aí eu fico, uau, porque 1 metro quadrado na Avenida da Liberdade é em torno de 10 mil a 12 mil euros. É muito caro. É muito caro. Mas eu fui surpreendida, por exemplo, andei visitando, né, alguns imóveis, porque eu fui obrigada mesmo, para vender em Portugal, eu fui obrigada a conhecer as zonas lá que eles chamam, os bairros. Né? E aí eu comecei a conhecer as zonas. E aí alguns dos meus amigos, né, os parceiros, diziam assim, olha, tem que prestar bem atenção se tem bairro social. Mas eu perguntava, mas o que é bairro social? Porque quando eu chegava nos locais, eu ficava olhando e eu dizia, o que é bairro social? Bairro social é como se fosse a nossa favela aqui. Sim, mas por incrível que pareça, os bairros sociais de lá são como se fossem assim, as pessoas que moram de classe média aqui. O governo tira as pessoas da rua, né, os ciganos, e constrói os prédios assim de 3, 4 andares, mas são prédios, sabe, que você não... Bairro social, entende? E então eu comecei por aí a fazer essa pesquisa, né, nas zonas. E aí aluguei carro para andar, andava de GPS, errava demais para poder chegar nos locais, mas eu tenho que conhecer, porque quando o cliente me perguntar, Guimê, qual a zona que eu compro, eu digo, pronto, é aqui. Mas aí, para minha surpresa também, por exemplo, os clientes perguntavam, eu quero comprar em Algarve.
Eu pensei que Algarve era como se fosse... Eu estou falando a verdade para vocês. Eu pensei que Algarve é como se fosse uma praia. Por exemplo, a praia de Iguará, né, que eu conheci ontem. Mas não, o Algarve é um litoral enorme, onde tem várias cidades, uma do lado da outra. Tem Faro, né, que é como se fosse a capital, né? E depois tem Albufeira, e tem várias cidades, Olhão, e aí cada lugar mais lindo que o outro. E, por exemplo, tem alguns locais que são mais caros. Por exemplo, Faro, Albufeira, Vila Moura, eles têm um preço mais caro, mas as outras, né, Vila Real de Santo Antônio, é uma cidade que também é linda, quase é fronteira com a Espanha. Você saiu de Vila Real de Santo Antônio, anda poucos quilômetros, está na Espanha. Entendeu? Então, tudo isso eu fui conhecendo, já que eu tive que ficar lá o final do ano, né? E aí o cliente, realmente em janeiro, fui começar a mostrar imóveis para esse cliente. E o cliente brasileiro, minha gente, ele não é que ele age sempre com emoção, mas ele é muito emotivo. Ele, por exemplo, ele quer que você vá levá-lo seja motorista para ele, vamos alugar um carro, você vai dirigir para a gente. Isso não foi só um, foram vários. Você vai dirigir para a gente. Vamos almoçar com a gente. Ligue para o seu amigo corretor, 8 horas da manhã. Lá, a maioria das pessoas começa a trabalhar 9, 10 horas da manhã. E aí eu ficava, meu Deus, como é que eu vou ligar 8 horas da manhã para... Então, existe uma diferença, né? E, atualmente, os corretores de lá estão procurando se adaptar. Inclusive, tem alguns construtores, não é, que estão se adaptando ao estilo brasileiro. Né? Então, aqui, eu mostrando para vocês mais ou menos o estilo dos imóveis lá. Né? Aqui, a acessibilidade é muito fácil lá em Portugal, boas localizações. Né? Aqui, existem muitas construções novas, e existem muitos imóveis antigos sendo reabilitados, que reabilitados lá reformados. Muitos prédios assim, estilo antigo, que eles fazem com que os apartamentos fiquem lindos, assim, de alto nível, um acabamento perfeito. Bem, assim, um pouco diferenciado. Aqui, em que momento houve a procura de imóveis em Portugal por brasileiros? Olha, o mercado imobiliário português se tornou uma válvula de escape. Por quê? Porque o brasileiro, né, eu não estou falando mentira, eu estou falando a verdade, né? O brasileiro começou a ver aqui muita violência, essa parte da economia, não é? E aí começaram a pensar, poxa, eu quero ter qualidade de vida, quero levar meus filhos para morarem lá, para estudarem. E aí pronto. Portugal passou a ser uma válvula de escape. Até porque Portugal, eles têm uma afinidade muito grande com a gente. Eles nos tratam muito bem. Até o meu gestor da Espanha, ele pergunta, sim, Guimene, e aí, você agora é só Portugal? Eu digo, não sou eu, são os clientes que querem vir para Portugal. Não sou eu, eles que escolhem mesmo, né? Então, por exemplo, aqui existe essa associação, porque eu sempre penso, né, por exemplo, é muito importante que nós façamos parte de associações, mas associações que nos tragam negócios, né, que façam que exista fomentação de negócios. E uma das coisas que eu observei é que, realmente, lá em Portugal, nessas associações que eu participo, em especial a PPI, né, que é a Associação dos Promotores, que são a mesma coisa de incorporadores e investidores de Portugal. Para vocês terem mais ou menos uma ideia, esse tempo que eu passei lá, eu participei de vários eventos. Um deles, não é, foi um final de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, num hotel no Algarve, 5 estrelas, né, onde estava a venda, e nós fomos para conhecer, tivemos reuniões, um aumento de network muito grande, conhecendo muitas pessoas, e aquelas pessoas todas ali dentro daquela associação, todas de negócios, imobiliárias, construtores, investidores. Entende? Então, é muito importante que a gente participe de associações. Aqui, como o corretor de imóveis brasileiro deve atuar nas negociações em Portugal? Portugal, por exemplo, o corretor brasileiro, com o nosso Cresce, o Cresce, ele não é válido em Portugal. Para você ser corretor de imóveis em Portugal, você tem que ter
um seguro de responsabilidade civil. De responsabilidade civil. E eu passei assim, vi que existe uma diferença em muitas coisas lá. Por exemplo, o corretor de imóveis, ele tem que participar da escritura também, ele tem que estar lá presente junto, obviamente, né, o corretor de imóveis, e o nome dele, o número do AMI, aqui é CRES, lá se chama AMI. Né? Tem um órgão lá que regulariza, que é o INPIC, né, que regulariza o AMI do corretor de imóveis. Né? Então, participei, e tem outra coisa que eu achei assim espetacular, que é o quê? Por exemplo, lá a maioria dos imóveis em Portugal, eles são hipotecados, né? Eles são financiados. E aí, o segundo imóvel que eu vendi lá era financiado. Eu digo, puxa vida, agora vai demorar demais eu receber essa comissão, porque é financiado, né? Mas aí, para minha surpresa, como é que é a negociação? O agente imobiliário liga para o banco, para o agente bancário, e diz, pronto, quantos dias leva? No máximo, minha gente, leva 10 dias para o agente bancário dar baixa, e na hora da escritura o agente bancário está lá para receber o dinheiro, para receber já o valor, não é, do restante do financiamento. E aí lá são distribuídos os cheques, ela narra tudo, né, a tabelinha narra toda a negociação, inclusive fala o nome do corretor, fala o nome de ambas as partes, entrega das chaves também, a entrega das chaves é tudo na hora. E a pessoa já sai de lá com a escritura na mão. Eu digo, poxa vida. Pois é, eu achei ótimo, porque a comissão saiu logo. A comissão saiu logo, né? Em euro. Em euro. Em euros. A diferença está grande, viu, minha gente? A diferença está grande. Ontem eu fui ver, estava 4,47, né? Ontem. Eu não sei quanto é que está hoje, mas realmente a diferença é gritante. Não é fácil o brasileiro hoje estar em Portugal. Eu realmente digo para vocês, porque eu ainda vou contar, porque a história é longa, né? Sim, dizendo para vocês, aí esse cliente foi, comprou em janeiro, depois teve um outro, mas, olha, todos esses negócios que eu fiz foi através dos corretores imóveis, dos corretores de imóveis do Brasil. Parceria, minha gente, é a alma do negócio. Mas você pergunta como? Corretor de imóvel, está me vendo lá em Portugal, não é? Quem está no meu Facebook, já tem até um aqui que diz que está no meu Facebook, eu acho que tem outros também, né? Aí diz, Guimene, eu estou com um cliente aqui que quer comprar um imóvel em Portugal. Eu digo, é para já, estou aqui. Entendeu? Então, já manda mais. Aí ela pergunta, mas aí, Guimene, qual é o documento que é que nós vamos ganhar? Nós vamos ganhar a comissão em euros. E o que é que eu preciso fazer para te mandar esse cliente? Eu disse, a única coisa que ele tem que fazer é assinar um contrato de exclusividade com a gente na procura do imóvel. Porque, poxa, eu lá, gastando em euro, ele chegando lá, vai pegar no aeroporto, leva para mostrar. Né? A única coisa que ele precisa fazer é assinar a exclusividade da procura da gente em Portugal, da minha procura em Portugal. Mas ainda tiveram clientes que não quiseram assinar, não. Eu digo, então fique à vontade. Quanto que é aqui? São 5%. Não é? A de vocês aqui é a maior, porque a nossa lá em Fortaleza, todo mundo, a maioria trabalha com 5%. Caiu a tabela. Foi? Lá é 5%. Então, aí o corretor de imóveis, como eu estava dizendo para vocês, eles lá, como é que nós fazemos? Os parceiros, né, que eu tenho lá. Todos os parceiros que eu faço negócio lá são parceiros que eu já conheço há muitos anos, através de Sala Imobiliária de Portugal, são pessoas que eu já sei. Mas, mesmo assim, eu acho que tudo tem a sua primeira vez. A gente só pode confiar a primeira vez, né, dar a chance a primeira vez. Se não enganar, a gente continua, até que prove o contrário, né? Então, a comissão de lá é 5% e é dividida entre as partes, 50% e 50%. Certo? E aí, pronto. Aí, depois desse cliente, veio o outro, e aí, fiquei procurando, porque o brasileiro ele é um pouco indeciso na compra. Imagine lá fora. Imagine lá fora. Aí eu digo, meu Deus, agora já está quase, estou chegando quase aos 3 meses. E agora? Porque eu fui com o meu visto de turista. Eu disse, e agora, como é que eu vou fazer? Porque já faz quase 3 meses que eu estou aqui. E aí eu
Pronto, agora eu vou ter que dar, vou ter que fazer o pedido lá no CEF, que é o Serviço de Fronteiras, para poder continuar aqui, porque senão eu vou ficar ilegal. Já pensou? Imene Nogueira ilegal em Portugal. Aí eu disse, pronto, agora eu vou ter que dar entrada. Só que não é fácil. Eu tentei ligar através do telefone, né? Através da internet, não consegui marcar de jeito nenhum. Eu fui lá no CEF, para a fila, porque lá não tem esse negócio de você chegar, olha, me dê só uma informação. Não, tem que pegar a fila, a bicha, né, que eles chamam. Aí a fila enorme. Cheguei lá, olha, não tem mais senha. Eu disse, tá certo, vou voltar amanhã. No outro dia, estava lá de novo. A fila enorme. Mesmo jeito, não tem mais senha. Eu disse, me diga uma coisa, como é que eu faço? Porque eu já vim aqui, eu já tentei telefone, eu vou ficar ilegal, como é que eu vou fazer? Não, tem um órgão aqui que ajuda o imigrante. Eu disse, ótimo, me deu o endereço. No outro dia eu estava lá, a mesma coisa, eu peguei uma fila enorme. E aí, quando cheguei lá, acabou a senha. Eu digo, me diga uma coisa, qual é o horário que eu tenho que chegar aqui? Qual é o horário que eu tenho que chegar aqui para poder ser atendida? Aí disse, 5 horas da manhã. Eu disse, meu Deus, 5 horas da manhã. Eu digo, tá certo. Pronto, no outro dia, 5 horas da manhã. Cheguei lá, tudo fechado, mas a fila já estava enorme. E se eu contar para vocês que começou a chover... Começou a chover, eu peguei aquela chuva, eu digo, meu Deus, desculpa eu dizer, mas é uma coisa de pobre isso aqui. Oh, coisa de pobre isso aqui, mas eu peguei o número 5, abriu 8 horas da manhã, número 5, eu digo, pronto, ótimo, resolvido. Fui atendida quando cheguei lá e a moça no computador, eu digo, sim, aí me deu aí seu telefone, seu telemóvel, né? Seu telemóvel, o seu e-mail. Daí, sim, e como é que eu faço para saber a resposta? Qual dia vai ser a marcação? Eu disse, não, a gente vai mandar um e-mail. Eu digo, mas quando? Me diga aí o tempo. 24 horas, 48 horas? Ela disse, não, mas a gente manda um e-mail para você. E é isso que eu passei uma semana esperando esse e-mail. E o tempo passando, né? O tempo passando. E aí não, agora eu vou ter que procurar os amigos. Aí liguei para o presidente da associação. Olha como é bom ter amigos, viu? E aí eu disse, contei tudo para ele. Aí ele disse, Guimene, eu vou lhe indicar um advogado. Eu digo, tá certo. Me indicou um advogado, eu fui lá, de manhã. Quando foi de tarde, já estava no meu e-mail, a marcação. Mas diga para quando? 6 meses depois. Por quê? Porque são muitos brasileiros que estão querendo ir para Portugal, tanto pedido daqui como lá. De visto, né? Daqui do Brasil, os consulados daqui, tudo lotado. Né? E lá também. 6 meses. Aí eu digo, sim, mas aí eu vou para casa, depois eu volto. Aí o advogado, não. Se você sair, como ficou ilegal, não pode entrar. Durante algum tempo. Aí eu disse, pronto. Agora pronto. Aí eu fiquei pensando, agora eu vou ter que ficar. E o marido sozinho lá no Ceará, né, Nidê? Eu disse, me desculpe, mas vou ter que ficar aqui. Pronto, aí foi onde eu pensei, o que é que eu vou fazer aqui? Agora eu vou conhecer o resto de Portugal, não é? Eu vou conhecer os apartamentos, T1, T2, T3, né? Aprender todos os costumes aqui do mercado imobiliário. E os corretores daqui, Guimene, eu tenho um cliente, eu digo, ótimo, eu gostando, né? Porque eu digo, pronto. Os corretores de imóveis, eles têm que entender o seguinte, muitos, né? Porque muitos me ligam e me ligavam quando eu estava em Portugal. Alguns eu até fiquei meio assim, né? Porque eu senti que ficaram um pouco chateados comigo, né? Teve um que disse assim, Guimene, eu quero ir para aí. O que é que você acha? Eu digo assim, e como é que está a sua parte financeira? Não, está ótimo, eu tenho 50 mil reais que eu juntei. Eu digo, não, 40 mil reais, transforma isso aí para o euro. 10 mil euros, mais ou menos. Não é nada. Não, mas eu vou e tal. Eu digo, olha... você pode vir, passar os 3 meses, conhecer, não é? Você se adaptar, ver como é que são os costumes, não é? Porque a cultura daqui é outra. A fala é um pouco parecida, mas tem muita coisa diferente. Mas tudo bem. Aí ele ficou meio chateado.
Tiveram famílias que me ligaram, fizeram até um grupo. Guimê, vamos fazer um grupo com você, porque nós estamos querendo ir e tal, tal. Eu disse, sim, qual é o seu tipo de visto que você vai tirar? Ah, eu vou me aposentar. Eu digo, sim, você vai se aposentar, mas a sua esposa não vai, os seus filhos não vão. Então, você tem que primeiro tratar do seu visto para depois fazer o agrupamento familiar, que tem que ser feito, né? Você tira o seu, depois faz o agrupamento familiar da família, depois que você tira o seu visto. Certo? E aí também ficaram chateados comigo. Eu digo, eu tenho que falar a verdade, eu vou dizer o quê? Na verdade, parece castigo. Pois é. Aqui. Quais os principais motivos que levam o brasileiro a procurar imóvel no exterior e quais as principais vantagens? Não é? Ter qualidade de vida, que nós, não, infelizmente, não estamos tendo aqui. Eu, antes de vir para cá, fiquei triste, porque fiquei sabendo de uma notícia que uma mocinha de 18 anos, né? Foi assaltada, entregou o celular. Além de entregar o celular, o cara, pá, deu um tiro. Aqui, em São Paulo. Quer dizer, eu sei. Hã? E ainda jogou o celular fora. Pois é, isso é muito triste. Isso é muito triste. Deu um tiro e ainda jogou fora. Quer dizer, então, muitos, olha, tem pessoas aqui, por exemplo, dá um exemplo. O casal de Brasília, né, que a filha dele, 19 anos, está indo estudar em Portugal. E aí, uma amiga minha foi e me indicou. Aí, mas eles querem comprar imóvel? Não. Eles querem que você dê uma olhadinha na filha deles. Eu disse, sim, mas como? Não, que você, de vez em quando, se ela precisar, você dê alguma assessoria, sabe? Toda a assistência para ela. Mas sabe o que é isso? É porque os filhos da gente aqui no Brasil, eles são super protegidos. Mas não é porque nós queremos, é porque realmente o meu filho de 18 anos, agora que ele começou a dirigir, né, está com 19, mas até 18 anos eu ia deixar, meu marido deixar, qualquer lugar que ele ia, mas por quê? Pois é, não aqui no Brasil, aqui no Brasil. Sim, lá em Fortaleza. Nós íamos deixar, se for para alguma festa, vai deixar, vai buscar, não pode andar de bicicleta. Quer dizer, é uma vida realmente fechada. Então, isso foram algumas das coisas que levaram os brasileiros realmente a investir. E hoje, para minha surpresa, eles passaram a ser os primeiros compradores em Portugal. Isso é verídico, é verdade. Olha, o mercado imobiliário de Portugal está todo assim atento. Assim, cadê os brasileiros? Porque são os brasileiros que estão comprando. Passaram a ser os primeiros. De segunda habitação, de casa para férias, investimentos. Agora tem uma equipe de construtores que vão agora para Portugal para conhecer o destino, para ver as obras e tudo, quer dizer. E aí eu fiquei pensando, poxa, eu estou aqui em Portugal e os negócios que eu estou fazendo são através dos meus amigos corretores de imóveis. Por que deixar com que os clientes sigam para Portugal para investir sozinho e não através do corretor de imóveis? Para a gente ganhar em euros, né? Nessa fase tão difícil que nós estamos passando, né? Isso que eu pensei. Aqui, olha. O transporte público de lá é um espetáculo. Eu já não sabia mais nem, quando eu cheguei agora em Fortaleza, não sabia mais nem dirigir meu carro. Porque primeiro eu comecei a alugar o carro lá, mas aí foi bloqueada, o meu carro foi bloqueado 2 vezes. E é aquele bloqueio mesmo seguro, pega assim, bloqueia a roda do carro, não tem como você sair. Estacionado errado. Não, tipo assim, é uma trava mesmo, bota lá a trava e circula o carro todinho com fita, ainda diz assim, na fita, se tivesse botado no shopping tinha sido mais barato. No parquímetro, né, que eles chamam, né, no parquímetro tinha sido mais barato. Aí eu digo, meu Deus. E aí você tem que ficar esperando, liga para a gente, liga, ficar esperando lá, a boa vontade, quando chega tem que pagar 120 euros na hora. No multibanco, que eles chamam, né? Que é a nossa caixa rápida, lá é multibanco. Aí eu disse, agora eu vou andar de metrô mesmo. Ou de Uber. Pois é, ou de Uber, pois é. Mas o bom é de andar de autocar, né? Que eles chamam, que é o ônibus, metrô, é um espetáculo. A mulher, né? Quando vai para a reunião, bota o sapatinho, vai de sapatinho baixo, sapato alto na bolsa, quando chega perto da reunião, calça o sapato alto. Pronto. Através, né? Então, eu andei muito lá de comboio, que é trem, como eles chamam, pego o comboio,
desce na estação, pega o metrô, chega ao destino. Você anda demais. Ninguém... E lá não tem esse negócio de assim, ligar e dizer, olha, estou chegando, estou aqui no metrô, estou chegando. Né? Como aqui no Brasil a gente vai dizer assim, olha, estou chegando de ônibus. Vixe, Maria Guimarães ficou pobre. Lá não tem esse negócio, não. E de dizer que você está andando de comboio, de metrô, e que você, né, está lisa. Entendeu? Então, o transporte é muito bom. A gastronomia, as mulheres têm que tomar muito cuidado para não engordar, porque, olha, pense, cada comida deliciosa. Vinho você toma à vontade. E é baratíssimo. Eu cheguei agora, fui no supermercado comprar o vinho. Digo, opa, só vou tomar vinho. O vinho que eu tomava lá era R$ 3,50, aqui é R$ 79,00. Eu fiquei tão triste, eu digo agora. Porque assim tomar vinho. Pois é, agora tomar cerveja, né? Cerveja é boa, mas engorda, né? O homem pode ser barrigudo, a mulher não, né? Cerveja engorda, né? Eu digo, puxa vida. Almoço, quanto que é? Hã? Almoço tem todo preço. €6, menu, que eles chamam. Menu vem acompanhado do almoço, aí vem o café, vem a sobremesa, é o menu do dia. Todo restaurante tem o menu do dia. €6. Tudo depende, tem de €7, €8. Aí você escolhe se você quer tomar vinho, se você quer tomar sumo, né? Que eles chamam lá sumo de suco. Suco é sumo lá, não é? Então, e custo de vida. Ontem, na palestra, uma das que estavam assistindo disse, mas é muito bom lá gastar em euro. Eu digo, é para quem mora lá, mas para quem está gastando reais em euro... Ela disse, não, mas a gente não precisa ficar todo tempo transformando, não, fazendo no campo, não. Precisa. Para quem está com o real para gastar em euro, toda hora tem que ver, olha... Não, isso é tanto, né? Porque senão o dia da gente se acaba num instante. €100, se você não tiver cuidado, você gasta num dia €100. E €100 para a gente é quanto? Pois é, 400 e tal, que é quase 500. Entendeu? Então, o custo de vida lá, eu também observei que não é caro. Para quem mora lá, para quem já está morando lá, não. Quem recebe... Para nós tudo é caro lá. Não está valendo mais nada, é quase 5. Ontem estava 4,47. Aí tudo tem que multiplicar, sai muito caro. O salário mínimo lá é €580. Só para vocês ficarem sabendo, né? A saúde pública. Eu, sinceramente, eu estou me recusando a pagar plano de saúde aqui. Plano de saúde, R$600 o meu por mês. Aí tem o do marido que é 400, o do filho que é mais 300 e tal. Lá você, por exemplo, primeiro nós temos aqui um acordo, né, Brasil-Portugal, se chama o PB4. Quem sair daqui e for para Portugal, vai lá na Secretaria de Saúde e diz, olha, eu quero PB4, e leva. Quando chegar lá, você é atendido como se fosse um cidadão português, na saúde. Aí você vai, onde você está, você se inscreve, lá no posto, né, de saúde, e aí, quando você for atendido, você vai pagar, sabe quanto? €4,50. É uma diferença muito grande. E os hospitais são muito bons, você é muito bem atendido. Se você não levar o PB4, é €35. Aí tem os horários, né, especificados, né, para quem não tem o PB4. Então, a saúde lá é espetacular. Né? A segurança também, lá é muito seguro, mas a maioria dos brasileiros são traumatizados, né? Eu, pelo menos, sempre que eu saía, não tem perigo, pode ficar à vontade, mas toda vez que eu saía era assim. Quanto mais à noite, era todo tempo assim, olhando para trás, com medo. Mas nunca me aconteceu nada, realmente é seguro. Você pode sair à noite, à vontade, voltar de metrô, descer, andar, não tem perigo. É uma tranquilidade, realmente. Então, é isso, minha gente, que o brasileiro está procurando lá. Está perdendo aqui. Pois é. Eu fico triste, né? Mas o que a gente pode fazer? Uma estratégia da gente é fazer, agora, acompanhar os brasileiros que estão comprando lá. Por exemplo, aqui no Brasil, lá em Fortaleza, pelo menos,
um infantário, que eles chamam lá, né, que é a creche, aqui no Brasil, é assim um espetáculo, uma infraestrutura muito boa. Aqui no Brasil é muito caro. De 8 às 12 é um preço. E na parte da tarde é outro preço. Caríssimo. Quem tem criança realmente aqui paga muito caro, né? Porque o bebezinho sai bem mais caro do que o colégio, né? Mas lá também a saúde, a educação. Outra coisa, qualquer jovem sai falando 2 línguas no mínimo. Eu fui para uma reunião lá, né? Porque eu falo aquele inglês, sabe? Mais ou menos, mas dá para me virar. Fui numa reunião lá na associação, aí muitas pessoas, aí todo mundo lá, os portugueses, todos falando inglês, todo mundo falando inglês. Aí eu falei, vou ficar bem aqui no cantinho, porque se forem falar comigo em inglês, eu vou aquele inglês, sabe? Mas é assim, realmente a educação é outro estilo. Aqui no Brasil, os filhos da gente saem do último ano e a gente tem que colocar num curso de inglês, que é caríssimo, né? Não estou falando mal do nosso país, que eu amo o meu país. A gente está apenas relatando os fatos, né? Que nós sabemos que essa fase também é cíclica, que nós vamos passar. Mas nós, corretores, não podemos ficar esperando passar, não. A gente tem que montar as estratégias, né? Até o Lula passa, né? Tinha que falar no Lula. Não, cuidado, pode ter petista aqui. Eu não gosto de negócio de política, não. Que dá... Ah, pensei que era o Lula. Ouvi o Lula. Olha, então, a credibilidade. A credibilidade é uma das coisas mais importantes para o ser humano. O caráter, não é? Por exemplo, graças a Deus eu tenho uma credibilidade tanto aqui no Brasil como no exterior. Mas não é à toa, não. É porque desde 2004 que eu comecei a ir para Portugal, eu comecei a pensar, o que eu tenho que fazer? Quando chegar no Brasil, os costumes brasileiros. Em Portugal, os costumes portugueses. Então, ali são as minhas gestoras, né? A Carla Borges e a Sandra Fragoso, já há muitos anos. Inclusive, ela até me ensinou a me vestir, diz, olha, aqui você tem que andar só de blazer, nada daqueles vestidinhos brasileiros, né? Que a gente gosta, né? Especial por causa do clima. Aqui em São Paulo, não, que aqui às vezes, agora está muito frio, né? Mas lá no Nordeste, onde eu moro, o clima é todo tempo tropical, né? Então, até isso eu aprendi. E durante esses 14 anos que trabalho nessa empresa, que é a FIO, a Feira Internacional de Lisboa, que foi fundada pela AIP, que é a Associação Industrial Portuguesa, que já existe há mais de 163 anos, é muito reconhecida. Quando eu falo que sou representante da FIO, aí meu crédito vai lá para cima, credibilidade, né? Em especial porque, olha, eu já vi várias pessoas entrarem, saírem e eu lá. O meu gestor, que é esse aqui, né? Esse baixinho aqui, ó, aqui do meio, né? Ao contrário, alto, né? Ele diz assim, Guimene, mas você está aqui todo o tempo, todos esses anos, nos momentos bons e ruins. Claro, eu digo, era muito bom se eu estivesse aqui só nos momentos bons, né? Porque até 2009, os brasileiros enchiam os pavilhões do Salão Imobiliário de Portugal, levando, né, os empreendimentos, não sei vocês, mas até meio de 2014, o Brasil estava ótimo, mercado imobiliário. Depois é que nós, infelizmente, entramos para essa triste crise. E aí, em 2009, a Europa entrou em crise. Portugal ficou igual como nós estamos. Por isso que eu digo, essa fase da gente é passageira. E o estrangeiro que for inteligente, ele vai pensar o seguinte, a hora de comprar no Brasil é essa. Não tem outra hora, a hora é essa. Porque o que tem de gente querendo vender imóvel aqui, juridicamente perfeito, são muitos. Entendeu? Então, o que é que eu pensei? Eu tenho que montar uma estratégia, já que eu estou vendo na prática, que o negócio é fazer parceria imobiliária entre os corretores do Brasil e do exterior. Mas tem muito corretor que não tem condições de vir. Não tem mesmo. Certo? Aí eu fiquei pensando, tenho que montar alguma coisa para fazer essa parceria de negócio. E aí fui consultar o advogado. Digo, ô advogado, como é que eu faço para poder fazer negócio? Ele diz, bem, o Cresce lá do Brasil, ele não vale aqui. Eu digo, e você fazer intermediação, mesmo que seja online, né, como eu pensei, é uma intermediação.
Aí eu disse, e agora, como é que eu vou fazer para continuar fazendo essa parceria, né? Mas sem estar aqui, ou estando aqui, né? Com os meus amigos, que são vocês, né? E aí foi onde eu pensei em colocar uns 2 projetos em prática. Um, eu já tinha há muito tempo em mente. Graças a Deus, Deus me deu um dom muito grande. Eu sou visionária de negócios. Eu penso muito, eu durmo e acordo pensando, tá, acende aquela luzinha, olha, negócio bom. E aí eu disse, pronto, já que eu vou ter que ficar aqui esses 6 meses, vou aproveitar também e vou colocar meus 2 projetos na prática. E aí, um deles foi o CIBRA, não é? Que é o Salão Internacional Imobiliário no Brasil. Eu disse, existe o SIL, o Salão Imobiliário de Portugal, o CIMA, o Salão Imobiliário de Madrid, por que não termos o Salão Internacional Imobiliário no Brasil? Porque eu vejo assim, eu andei primeiro pesquisando, de quais são os salões imobiliários que nós temos aqui, internacional. Não vi nenhum, né? Aí foi onde eu idealizei o CIBRA. Aqui são alguns parceiros imobiliários, porque aí vocês me perguntam, mas, Guimênia, como é que nós vamos fazer essas parcerias? As parcerias vão ser feitas através dos parceiros que eu já conheço, mas todos eles feitos com o protocolo. O protocolo que eles chamam lá é contrato, que a gente chama aqui. Contrato de parceria entre as partes. Certo? Pronto, o CIBRA. O CIBRA vai acontecer, mas o CIBRA, pense no sofrimento para ele acontecer. Muito grande. Não vou contar os detalhes, tá? Mas aconteceu uma coisa maravilhosa, que eu fiquei muito feliz, porque uma das coisas muito importantes na vida da gente é a gente realizar um sonho. Conseguir realizar um sonho. E aí, para minha surpresa, a minha sócia lá de Fortaleza ligou para mim e disse, Guimênia, vou ter uma reunião amanhã com o pessoal da FENACE, Federação Nacional dos Corretores de Imóveis. Vocês conhecem, né? E vocês já foram alguma vez no CONACE? Congresso Nacional dos Corretores de Imóveis? Não acredito. É a 27ª edição, minha gente. Tem dinheiro para ir lá? Não, mas não é no exterior, não, é aqui. O último agora que eu fui foi em Curitiba, foi também muito bom. Tinha mais de 3.000 corretores. Então, aí ela disse, Guimênia, estou aqui em reunião com o doutor Joaquim Ribeiro, que é o presidente da FENACE, e o evento ia ser no Espírito Santo e vai ser agora em Fortaleza. E eu falei que você estava em Portugal tentando realizar o CIBRA, mas estava com um pouquinho de dificuldade. E que o CIBRA vai ser de 18 a 22 de setembro. Mas nisso eu já tinha mudado a data do CIBRA, ia ser em julho, mas aí nós mudamos por quê? Porque julho, férias no Brasil, né? Agosto, férias lá. E lá, quando eles têm férias, não é igual ao brasileiro, não. Eles não atendem nem o telemóvel. Não atendem. Aí, quando você manda um e-mail, estamos de férias, tal, mande um recado para fulano de tal. É assim. E aí, o doutor Joaquim disse, a Guimênia está lá. O doutor Joaquim Ribeiro é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, por coincidência, foi ele que me entregou o prêmio de melhor corretora do ano. Porque desde que eu me entendo como corretora, graças a Deus, já recebi muitos prêmios. Graças a Deus. Inclusive, um que eu até depois vou tentar, né, articular, é o selo de qualidade Sebrae. Ele existiu, não existe mais, é muito bom. Não é? Aí, então, essa minha sócia conversando com o doutor Joaquim, ele disse, mas por que esse evento ele é focado para quê? Ela disse, para o imobiliário. Para trazer os portugueses para cá. Para mostrar os imóveis dele, mas isso é só estratégia, para que eles venham e que eles olhem os nossos empreendimentos. Porque a imagem que está sendo transmitida lá fora é muito triste. Só coisa ruim. Porque eu acho assim, eu acho que tudo existe o lado ruim e o lado bom, mas só aparece coisa ruim lá. Não aparece nem a notícia boa. Então, as pessoas que estão lá dizem, Guimênia, como é que nós vamos lá para lá? Tem coragem de levar a gente para lá? Eu disse, claro. Mas só que depois eu conto como é que eu vou, que eles vão chegar lá, como é que eu vou tratar, né? É, mas também você sabe como é que está, né?
Então, aí o doutor Joaquim disse, ué, é o mesmo, o evento é o mesmo foco, por que a Guimarães não vem se unir com a gente? Fazer o Cibra e o CONASSE em simultâneo. Mas foi tudo um sonho realizado. Primeiro que é a primeira edição do Cibra, não é? E o CONASSE é a 27ª edição. Certo? Eu quero até que o nosso amigo ali mostre aqui, que eu acho que vocês não estão sabendo do grande evento que vai acontecer lá em Fortaleza. De 4 a 6 de setembro agora. Ele vai mostrar para vocês aqui, porque eu vou fazer a propaganda do evento para vocês participarem, corretores. A inscrição é R$180, calma, não é em euro. R$180, né? Tem direito a almoço, os 2 dias. Nós vamos ter vários palestrantes, nós vamos ter expositores portugueses, as melhores imobiliárias vão estar lá, certo? Mas, como eu disse para vocês, é dantes que se recebe. Eles vão para lá, mas eles vão também conhecer o mercado imobiliário do Brasil, porque esse evento não vai unir só corretores de Fortaleza, não, é do Brasil inteiro. Corretores do Brasil inteiro vão estar presentes nesse evento. Olha, quem quiser pode logo ir marcando aí o site, que é conasse.com.br, para vocês se inscreverem. Eu estive quando o CONASSE veio aqui no Expo Center. Foi? O 23º CONASSE eu participei. Olha aí, é o 27º já. Deixa ele, pode passando para eles verem os palestrantes. Devagar. R$180, inclusos o almoço dos 2 dias. Você tem que reservar o hotel. Reservar o hotel, mas tem a empresa também, que é a Casa Blanca, que está fazendo o pacote. É muito bom. Pode passando, só para vocês verem mais ou menos os palestrantes que vão estar presentes. Pode passar. Isso aí vocês conhecem, né? Flávia Maria. Para nesse aí. Esse aí vai ser o palestrante português. Esse é o diretor comercial de um dos empreendimentos maiores, é como se fosse o Alphaville, lá em Portugal. Se chama Belas Clube de Campo, né? Ele vai estar lá presente, mas ele não vai falar só do empreendimento dele, ele vai falar sobre investimentos em Portugal. Certo? E nós vamos ter lá vários amigos do mercado imobiliário português. Então, esse evento ele é nacional e internacional. Seria muito interessante que vocês participassem. Pronto, pode passar aí só para eles. Anotaram o site aí? Vocês veem que são vários palestrantes aí. Inclusive, aquela Meri humorista também vai estar presente, falando sobre a mulher, né? Pronto, só para vocês ficarem sabendo sobre esse evento, que eu estou vendo que muita gente não sabia, né? E essa agência, depois... Então, vocês entenderam do Cibra, né? Aqui é um projeto, não é? Porque, assim, qual é a idealização? Participar do Cibra, não é? Que é o Salão Internacional Imobiliário no Brasil, junto com o CONASSE. Depois, em outubro, nós vamos ter o Salão Imobiliário de Portugal, que vai acontecer de 3 a 7 de outubro. Seria muito interessante que nós estivéssemos lá. E aí eu pedi à minha gestora para fazer esse projeto. Esse projeto aqui, se vocês estão vendo, são totens, né? Mas eu disse assim, poxa, o euro está tão caro para a gente, mas aí, como hoje nós somos obrigados a viver no mundo corporativo, o corretor que quiser ir, um totem é o valor X, que quem tiver interessado depois entre em contato comigo, mas pode ser dividido por 2 corretores, para poder estar lá presente em Portugal, para articular, para conhecer a parte geográfica de Portugal, porque, olha, 3 a 7, olha, são vários dias, né, que vocês podem aproveitar o evento, que só começa às 2h, e conhecer um pouco do mercado imobiliário, que é muito importante. Quem vai querer começar a vender Portugal, conhecer que como é que você, mesmo que tenha a parceria de negócio, é muito interessante, pelo menos você conhecer para poder falar um pouco, né, de onde você está vendendo. Então, esse aí é uma das oportunidades de participar desse salão de Portugal.
E aqui é a segunda idealização que eu tive, o segundo projeto, que é a Rede Internacional de Imóveis. A Rede Internacional de Imóveis, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que os corretores de imóveis possam fazer negócio, vender imóveis em Portugal sem sair do Brasil. Por que eu pensei nisso? Exatamente pela situação em que eu vejo hoje, né? Que eu passei lá, que estou passando. Que todos os negócios que eu fiz foi através dos amigos corretores de imóveis. Então, eu pensei, por que não idealizar a rede? Só que eu sofri um pouquinho para poder essa rede acontecer. Primeiro que eu tive que tirar o meu AMI. Porque o advogado disse, olha, é internet. E lá surgiu uma lei, a partir de junho agora, a Lei de Proteção de Dados. Certo? Então, você tem que trabalhar ali bem direitinho, senão é uma multa bem pequenininha, 30 mil euros. Foi aprovado aqui no Brasil também essa semana. O que aprovaram aqui? É lei. Começou a vigorar? Começou. Então, eu não sabia. Eu sei que lá... Porque ainda não sancionou, mas já foi aprovado. Pois é, lá começou a partir de 25 de junho. Então, não podia. Deus me livre levar uma multa de 30 mil euros a pessoa. E aí foi onde eu tive que também ficar mais um tempo para poder registrar essa marca, para poder atuar, não é? Para poder, vocês que eu digo, os parceiros, né? Para poder nós podermos fazer negócio, porque senão não tinha como fazer negócio. Certo? E a rede, ela funciona da seguinte maneira. Os corretores do Brasil e os corretores, os mediadores, né? Que são mediadores. Corretores lá se chamam de mediadores, de Portugal. E eu aqui no meio. Mas eu aqui no meio como? Para exatamente, por exemplo, para você participar da rede, você tem que ter um login e senha, coloca seus imóveis na rede, e aí eu vou ver se está juridicamente perfeito, boto na rede, fica no ar, no mundo inteiro, porque é .com. É Rede Internacional de Imóveis.com, certo? E lá, mesmo eu não estando lá, se eu estiver lá, ótimo, mas se eu não estiver lá, os nossos parceiros, que a gente sempre tem que falar em nós, os nossos parceiros vão receber nossos clientes. E todos eles, nós temos um contrato assinado. Certo? Então, não vamos ter perigo de pegar um contraventor. Era o que eu mais pensava. Como é que eu vou mandar um cliente para Portugal em potencial? Porque quem está comprando em Portugal tem dinheiro. Porque se vocês multiplicarem um apartamento de 200 mil euros, multiplique aí quanto é que dá? Dá. Pois é, mas vocês sabem que os corretores de lá dizem assim, vários brasileiros reclamaram comigo, disseram assim, Guimênia, eu entrei em contato com um corretor daí, quando eu falei 200 mil euros, nunca mais ele me ligou. Oi. Eu disse assim, pois deixa comigo, que eu vou procurar. Mas é como eu estou falando. Quando você consegue colocar ter o seu visto, fica tudo mais fácil de se morar lá, né? Mas enquanto não tem, você tem que ir e voltar, ir e voltar. Existem os locais, certo? E você tem que provar por A mais B que esse imóvel vai ser reabilitado, fazer todo o levantamento, levar para a Câmara, né? Que lá a Câmara é a prefeitura. Existe todo um trâmite, né? Mas existem essas duas opções, 350 mil euros e 500 mil euros para tirar o visto Gold. Né? Então, gente, a Rede Internacional de Imóveis, como eu estava passando para vocês, é exatamente a abertura para que nós possamos, sem precisar ir para Portugal, fazer negócios imobiliários portugueses, né? Com os portugueses, com os nossos amigos portugueses, né? Aqui são os meus contatos, né? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, saber informações sobre esses detalhes que eu falei para vocês, tá aqui, é só você tirar uma foto. O mundo hoje da tecnologia.